nós estamos felizes porque nós estamos com o Cabral aqui de volta, né? É uma alegria, viu? Todo mundo pergunta muito por você. Você é muito querido. Eu não imaginava, sabe? Impressionante. Você é muito querido. Todo mundo, cadê o Cabral? Cadê o Cabral? Teve gente que falou, ele está encarnado ou desencarnado? Eu falei, olha, até hoje de manhã, quando eu falei com ele, ele estava no mundo físico. Aí eu tinha que ligar para saber se era verdade mesmo, sabe? Mas eu posso contar uma historinha? Esses tempos atrás, eu tive com o Cabral no hospital, né? E tinha muita fila para o atendimento. E eles passam o idoso na frente. Mas tinha muito idoso. Aí eu virei para o Cabral e falei assim, olha, Cabral, pode contar? Aí eu virei para o Cabral e falei, ó, Cabral, é o seguinte, a hora que faz uma cara bem que você está muito mal, porque eles passam você na frente. E ele levou tão a sério que aí puseram na cadeira de rodas e tal, e eu empurrando esse cara, olha, tá muito mal, tá precisando de atendimento e tal. Aí ele incorporou tanto o negócio que a moça virou para mim e falou assim, ele fala. Aí eu peguei e falei assim, Cabral, você consegue falar? Ele, hã? Mas deu certo, porque ele foi atendido na hora, né? Então a gente tem nós temos nossos truques, né? Mas graças a Deus você foi bem atendido, né? Acho que eles ficaram com tanto medo do velhinho morrer na fila, que falaram assim, vamos atender logo, porque, né? Bom, gente, mas é uma alegria, viu? Ter você com a gente aqui. Ele não queria vir, não. Hoje de manhã, não estou bem. Eu falei, não. Você vai, porque se você ficar em casa, aí você vai ficar mais doente, né? Porque quando a gente se dispõe ao trabalho, os espíritos nos sustentam, né? Injetam em nós fluidos vitais, extras, que fazem com que a gente se recupere mais facilmente, né? E consiga desenvolver trabalho. Então, assim, quanto mais afastado você fica, mais doente você vai ficar. Tá bom? Então, todo domingo, tá bom? Muito bem. 11 domingos, né? Longe. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Ainda daquele artigo de Kardec, né? O resumo teórico do móvel das ações humanas. E paramos num parágrafo que diz o seguinte, a fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na Terra e às funções que nela desempenha, como consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Então, o Livro dos Espíritos é claro, afirmando que nós temos 3 possibilidades de exílio aqui no planeta Terra. Nós viemos para cá, ou em prova, ou em expiação, ou em missão, né? Prova, quando a gente precisa vir, mediante escolhas que fazemos de determinados gêneros de prova para, como o próprio nome diz, provar para a nossa própria consciência, para nós mesmos, que já somos capazes de determinadas escolhas, ações, gestos, palavras, realizações no mundo da vida. Quer dizer, sem sermos pressionados por nenhum tipo de circunstância, se nós já desenvolvemos no patrimônio das conquistas espirituais que nós temos, determinadas habilidades e competências, seja no campo da moral, da religião, da ciência, da arte, da cultura, né, do relacionamento. Então, olha, eu quero passar por esse gênero de prova porque eu quero, não é, ser desafiado, eu quero ser provado para ver se eu já consigo isso, já consigo aquilo, já consigo. Às vezes a gente consegue tudo, às vezes não consegue nada, às vezes consegue um monte de coisa e deixa de conseguir outras tantas, mas nós temos a eternidade pela frente. Então, à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos crescendo um pouquinho mais. As expiações é aquilo que os orientais chamam de processos kármicos. Todas as vezes que nós construímos, que de nossas iniciativas surgem experiências de sofrimento
para o mundo, para o outro, né? Quando a gente lesa o outro de alguma forma, quando a gente causa dor, quando a gente, né, provoca o sofrimento, a gente imediatamente imprime na nossa consciência espiritual determinados complexos de culpa que só se reparam mediante os processos expiatórios. Isso faz parte das leis divinas, isso é uma automação das próprias leis divinas, e muitas vezes isso acontece não de forma subsequente, mas depois de muito tempo. É comum, por exemplo, às vezes um espírito ter lá um probleminha, né, um complexo de culpa, uma questão, e ele passa muitas encarnações com aquilo como que em suspenso, e lá na frente ele resolve expiar aquela dívida que ele tem para com as leis divinas, né? Quer dizer, não é assim, o sujeito fez isso nessa encarnação, na outra, não, às vezes, né, dependendo dos planejamentos que esse espírito faz, ele vai aos poucos. O Chico sempre dizia que a misericórdia divina, ela é tão gigantesca que, em geral, nós contraímos dívidas no atacado e pagamos no varejo, né? Que a gente contrai à vista, mas paga em suaves prestações. Ele dizia mais, que a justiça divina, ela é menor do que a misericórdia divina, porque se Deus fosse somente justo, nós não daríamos conta dos processos kármicos que nós geramos para nós mesmos, né? Então, nós temos realmente esses complexos de culpa que nós semeamos ao longo de das nossas trajetórias reencarnatórias. É preciso compreender também uma diferença entre culpa e responsabilidade. Eu gosto dessa pequena diferença. Tem gente que se sente culpado, né? E culpa é uma coisa que tem muito a ver com crime, né? Tanto que, quando tem um julgamento, o juiz, né, no embate que se realiza ali no chamado princípio do contraditório, entre o promotor, o advogado de acusação, o advogado de defesa, né, diante de um juiz ou de um júri, né, vai decidir se o réu é ou não culpado. E aí nós temos culpa. Então, culpa tem sempre a ver com algo muito ruim, muito grave, muito pesado que a gente tenha feito. Responsabilidade já é uma experiência um pouco mais comum para a gente, né? Então, é muito comum, às vezes, eu converso com o pai, com a mãe, e falo assim, ai, meu filho, olha, eu que sou o culpado, eu achei que eu estava ajudando, e eu falo, não, calma, ó, não há nenhum crime nisso. Você tem responsabilidade, como todos nós temos responsabilidade por tudo que fazemos. Mas quantas vezes a gente pensa estar acertando e erra? E aí a gente não está cometendo um crime, a gente só está na responsabilidade, no uso que temos de nossa liberdade, que é a principal característica de nossa dimensão espiritual, né? A liberdade, nós somos livres, escolhemos o que queremos fazer com a nossa existência o tempo todo, e o tempo todo estamos na responsabilidade daquilo que fazemos conosco e com o outro. Quando aquilo que a gente escolhe fazer, dizer, pensar, agir, provoca algo muito ruim, a gente sai da mera dimensão da responsabilidade e entra na dimensão da culpa, porque a gente causa um profundo sofrimento no outro, e às vezes por querer, por crueldade, por perversão, por perversão, quer dizer, pelo intuito realmente de produzir o mal, de produzir o sofrimento no outro. Mas o tempo todo nós estamos sendo responsáveis por uma série de situações que não chegam a ser criminosas, mas nós temos sim o tempo todo responsabilidade por aquilo que fazemos. Ainda quando queremos acertar e não dá certo, a gente tem responsabilidade daquilo. Mas a gente não pode nem falar em processos kármicos resultantes daí, porque são experiências do nosso dia a dia. E há espíritos já mais evoluídos, que nem precisam mais reencarnar, mas que eventualmente resolvem, por amor à humanidade, a um grupo de pessoas, ou por
acúmulo ainda de méritos nos seus processos evolutivos, acerca dos quais nós não temos ainda compreensão para perceber a dimensão de luz, de evolução desses espíritos, eles livremente resolvem vir à Terra em missões especiais para desenvolver ou para alavancar o crescimento, o desenvolvimento, o progresso da humanidade em determinadas áreas, do saber, do sentimento, né, da emoção. Então, os artistas, por exemplo, né, os grandes artistas, os grandes cientistas, os grandes pedagogos, os grandes teóricos, filósofos, os grandes missionários nas tarefas da assistência social, da religião, né? Então, são espíritos já muito evoluídos que não precisariam mais retornar à Terra, mas vêm em missão para promover um avanço um pouco mais célere do nosso processo evolutivo. Então, continua Allan Kardec. Sofre ele, quer dizer, o espírito que está aqui reencarnado, de maneira fatal, todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, as boas ou más, que lhes são inerentes. Quando se diz inerentes, não é que fazem parte dele e nunca vão mudar, é que são inerentes na condição espiritual em que ele reencarnou. Então, se ele era um espírito mediano, ele reencarna em espírito mediano. Se ele era um espírito mau, perverso, ele reencarna um espírito mau, perverso. Se ele é um espírito bom já, ele reencarna na condição de espírito bom, e assim também no nosso processo desencarnatório. O Emmanuel era muito feliz quando ele dizia que, quando ele afirma que a desencarnação não opera mudança nenhuma na nossa estrutura moral. Quer dizer, o espírito que desencarna nervoso entra no mundo espiritual nervoso, ele desencarna avarento, ele entra no mundo espiritual avarento. Né? Ele é materialista, ele entra no mundo espiritual materialista. Há espíritos que às vezes demoram séculos se negando a acreditar, né, que estão vivos, acham que estão num pesadelo e etc. e tal, porque são materialistas. Eles não conseguem entender que a vida continua. Alguns, inclusive, permanecem muito tempo achando que estão encarnados, naquele mesmo ambiente, plasmando situações quase que auto-hipnóticas, em que eles constituem para si mesmos delírios, alucinações espirituais em torno de si, acreditando que ainda estão vivos, que ainda estão em processos aqui materiais, no campo grosseiro da atmosfera da Terra. Então, quando Allan Kardec usa essa expressão inerente, porque inerente, inerente, dentro de alguma coisa, né? O que é inerente? Aquilo que está dentro de. Então, vamos considerar que o espírito, então, reencarna trazendo dentro de si as características que ele já conquistou. Não que ele não as possa mudar, ele pode a todo momento mudar. Nós podemos, inclusive, reencarnar de um jeito e desencarnar de um outro jeito completamente diferente. Para quem aproveita bem a reencarnação, é comum aquele espírito que reencarna de um jeito e, às vezes, quando ele desencarna um outro ser, totalmente transformado assim, né, porque ele explorou todas as experiências de expiação, de prova, de aprendizado. Isso é raro? É raro. Por quê? Porque a gente gosta de moleza. Porque as coisas mais moles da vida, assim, mais, né, nos seduzem. Então, é interessante porque uma vez eu ouvi um espírito em comunicação dizendo assim, que ele estava louco para reencarnar, para descansar um pouco, porque lá no mundo espiritual o trabalho é muito difícil, que ele tinha saudade de vir aqui para a Terra, dormir depois do almoço, tomar um sorvete, um chopinho, que ele tinha muita vontade, porque lá não tinha folga, que o negócio lá não é fácil. Isso me dá um desespero, gente. Nossa! Já imaginaram o negócio? Porque a gente ainda dá umas escapadinhas, assim, né? Mas que lá não tem jeito, quer dizer, tem até a historinha dos dois. Eu já contei aqui a história dos dois amigos que gostavam de futebol ou não? Eles gostavam muito de futebol e eram espíritas médiuns e fizeram um trato, né? Olha, aquele que desencarnar primeiro, dá um jeito de voltar e contar para o outro se tem futebol do outro lado, como que é. E um deles foi primeiro.
o outro era vidente, clareaudiente e tal. Um belo dia nas preces lá aparece o amigo. Ô fulano, mas que beleza, você apareceu, que maravilha. E eu vim aqui, estou te contando, vim para te trazer 2 notícias. Uma boa e outra mais ou menos. Ele falou, qual que é a boa? É que aqui tem futebol. É uma beleza, ninguém rouba. O juiz enxerga em 360 graus, a bola é fluídica. Ninguém briga, não xingam o juiz, é uma beleza. Futebol aqui é uma beleza. E a mais ou menos? Ele falou, a mais ou menos é que você está escalado para jogar na ponta esquerda domingo. Então, esse tipo de mediunidade é complicado, né? A gente não quer muito, né? Esse tipo de informação. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. Então, traduzindo aqui, Kardec está dizendo, aqui que se resume a ideia de fatalidade, então, nas condições reencarnatórias básicas nossas. A isso que a gente traz. Né? Eu reencarnei desse jeito, desse tamanho. As minhas condições são essas. Né? O que eu vou fazer com isso vai depender de mim. Eu vou fazer escolhas que vão, né, ou me aprimorar, me espiritualizar, né, ou eu vou me comprometer ainda mais, que também é uma possibilidade. Né? Então, eu vou me comprometendo mais, eu perco oportunidades de evolução na encarnação. Os detalhes, olha que interessante esse trecho agora. Ó. Isso aqui é texto de Kardec. Ó. Os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoque, com os seus atos e sobre os quais podem influir os espíritos através dos pensamentos que lhes sugerem. Então, assim, basicamente, o nosso dia a dia não tem nada com questões reencarnatórias. O nosso dia a dia, os detalhes da nossa vida cotidiana, são construídos por nós mesmos no aqui e agora da existência. Então, eu cheguei em casa e minha samambaia secou. Estava escrito que eu ia passar por essa prova um dia. Não, você só deixou de aguar, secou. Não tem nada com reencarnação, karma, nada disso. O sujeito mergulhou lá, tomou uma friagem, ficou gripado. Estava no meu processo reencarnatório essa gripe. Não, a gripinha, normal, não tem nada de kármico, nada de resgate, nada disso. Quer dizer, os detalhinhos da nossa existência, inclusive os probleminhas do dia a dia, etc., né, até das nossas relações, isso a gente que vai construindo no dia a dia com as escolhas que a gente está fazendo. Né? Então, os espíritos mesmo falam, a gente já leu esse trecho aqui, já estudou, que quando uma bandeja cai da nossa mão, não é influência espiritual ou lei de causa e efeito, é descuido das nossas mãos ao carregar uma bandeja. Né? Então, no dia a dia, a gente tem que ter a responsabilidade com o que a gente faz de si mesmo no dia a dia. O que está no nosso planejamento reencarnatório? Apenas essas experiências mais importantes, que realmente são fundamentais na nossa existência. Né? A começar pela família que a gente reencarna, depois as pessoas com que a gente se une de alguma forma, por laços ou do casamento, ou de amigos muito próximos, ou uma sociedade em que nós vamos compartilhar coisas muito importantes para a vida, etc. Isso, a profissão que nós vamos exercer, né? As coisas, as experiências que trazem grandes impactos emocionais, ou físicos, ou materiais, essas estão realmente no nosso planejamento reencarnatório. O dia a dia, as coisas, não. São o produto de como a gente administra a nossa existência aqui embaixo mesmo, está entregue a nós mesmos. Só um detalhinho que eu acho muito interessante. Esses dias ouvindo uma pessoa, e ela dizia assim para mim, olha, a minha vida foi assim, porque a minha infância não sei o que tem, e porque minha mãe fazia isso comigo, e meu pai não sei o que tem, e aí eu tive essa doença. E aí ele foi contando uma sequência de desgraças ao longo da vida. Né? E aí, mas agora ele está muito bem, é uma pessoa que está muito bem. Né?
ele está ótimo, etc. Né? Fala, e eu tenho também, né, tenho lembranças muito tristes. Tal. E aí depois de ouvir, eu falei assim, que bom que você não tem problema nenhum. Ele olhou para mim assim, falei, como assim? Eu falei, você não tem problema nenhum. Porque problema são situações que a gente tem, que a gente precisa resolver. Por isso, quando a gente vai fazer prova de matemática, a gente tem um problema. Todo problema exige solução. Agora, sua mãe era uma tranqueira, uma desgraçada. Tá, o que você tem que fazer? O que dá para fazer? Ah, ela já desencarnou. Não dá para fazer nada. É problema? É problema? Não, não é problema. Então, existe uma diferença entre problema e dor. Tem coisas que nos doem, mas que não há muito o que fazer. Por exemplo, as mágoas, as lembranças tristes da nossa vida não são problemas. Já passaram, não há o que fazer com aquilo. Isso não é um problema, isso é uma dor, é uma mágoa. Fica ali, é uma tristeza que a gente tem. Uma pessoa morreu, a gente sente muito. Né, o luto, a dor da separação, né, a ausência física daquela pessoa. Isso é uma dor? É um problema? Não, a gente não consegue trazer de volta. Né? Então, a gente perde coisas ao longo da vida, situações difíceis, e aí a gente vai superando e a vida vai passando. E vão ficando dorzinhas, né? Vamos dizer assim, dores na nossa alma. Uma dorzinha aqui, outra dorzinha lá. E essas dores não tem muito analgésico para elas. Né? Elas estão ali. Há dores que são dores para sempre. Que não tem como. Não passa, é uma dor que não passa. Né? É uma dor para sempre. Né? Provavelmente passe quando a gente desencarnar, dependendo do que a gente encontrar por lá, como as coisas vão acontecer, e etc. Se tem futebol, se não tem futebol, né? Se tem ponta esquerda, zagueiro, né? Vamos ver se a gente encontra o time dos sonhos lá, se não encontra. Mas, de qualquer maneira, aqui não tem como a gente tirar determinadas dores que estão lá como que embutidas na nossa alma. E a gente tem que conviver com isso numa boa. Quer dizer, a gente não pode sucumbir a isso. Né? Não deve sucumbir a isso. Então, assim, só fazendo esse adendo, para a gente separar o que é problema e o que é dor. Problema é aquilo que a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Dor é o que não tem como mudar, é aquilo e não tem o que fazer. Então, muitas vezes a gente sofre determinadas dores achando que elas são problemas, mas não são. Não são problemas, são dores. Os problemas, em geral, são mais complicados, porque eles exigem tomada de decisões. E quando a gente tem que fazer escolhas, tomar decisões, a gente sente uma coisinha chamada angústia, que é o preço que a gente paga pela liberdade. O homem só tem angústia porque é livre. Né? Como nada nos obriga a nada, a gente que precisa decidir, e a gente nunca sabe o que decidir, porque não tem como garantir que o que a gente vai decidir é melhor ou pior, ou etc. Então a gente sente angústia, fica em dúvida. E essa dúvida, muitas vezes, também nos gera experiências de culpa. Como assim? Por exemplo, em geral, a gente se sente muito culpado por tudo aquilo que a gente podia ter feito, mas não fez. E quando que isso acontece? Todo dia, toda hora. Então, por exemplo, vamos imaginar. Eu podia, sei lá, ter ido, eu passei perto de uma pessoa que estava faminta, né? E me pediu lá um auxílio, eu tinha, e falei, não vou, porque eu não quero te dar. Ok? E aí chega no meio do quarteirão e eu falo, mas eu tenho tanto, eu estou saindo do mercado. Não sei se vocês já viveram isso. Cheio de compra. E aí tem sempre uma pessoa pobre pedindo alguma coisa na porta do mercado.
E aí você está com as mãos cheias de compra e vai dar um trabalho danado. Você pôr a compra no chão, procurar no bolso. Aí você acha melhor. Tem alguma coisa? Não, não tenho nada. Né? Mas você tem, é que você não quer dar. A gente mente o dia inteiro. Ô tio, dá uma moeda. Não, não tenho, filho, não tenho. Lógico que tem um monte lá, é que você não quer dar. A gente não fala assim, eu tenho e não vou te dar. Se a gente fosse verdadeiro, falaria assim, mas a gente não é, a gente mente. Eu tô cheio aqui, ó, não vou te dar, mas a gente fala que não tem. Bom, aí, você tá lá, o pobre diz, tem uma moeda, uma coisa, uma ajuda, você tá com as compras, tá? E aí pedir. Aí você anda meio quarteirão, você fala, nossa, mas eu tenho tanto, né? Olha a compra, que beleza que estou levando para casa. Eu posso dar? Ah, quer saber, deixa eu voltar e dar. Aí você volta, o cara não está lá mais. 60 anos de culpa espiritual. O bem que você podia ter feito e não fez. Isso é um exemplozinho bobo, mas que a gente faz o tempo todo. Né? Aquela palavra que a gente podia evitar de ter dito. Aquele telefonema que a gente adiou e a pessoa desencarnou e a gente não deu. Aquela visita que a gente adiou. Aquela palavra bacana que a gente podia ter dito e não disse, aquela que a gente disse e se arrependeu de ter dito. Então, é uma vida inteira que nós vamos acumulando culpas. Normal? Absolutamente normal. A culpa, ela nasce no momento em que nós temos uma série de escolhas que nós podemos fazer e não fazemos. Então, vamos imaginar que, diante de uma dada situação, eu tenho 5 possibilidades. Ok? Eu não sei qual vai ser o resultado das 5. Eu escolho uma, eu me sinto culpado em relação às 4 que eu podia ter feito e não fiz. Olha que interessante. Né? Então o sujeito, sei lá, ele é atleta, mas aí ele foi fazer medicina, não dava tempo de... Aí a pessoa falou, nossa, mas você parou com esporte e tal? Fala, parei, porque não dava para fazer nada. E ele fica a vida inteira sabendo que ele podia ter sido um esporte, mas ele escolheu a medicina. Então ele se sente culpado por ter largado o esporte, porque ele fez uma escolha. Mas tinha tanta gente que ele podia ter ajudado sendo esportista também. Mas se ele fosse esportista e largasse a medicina, ele ia ser culpado, porque ele podia ter sido um bom médico e também não foi. Quer dizer, o tempo todo a gente fica angustiado com as escolhas que a gente pode fazer ao longo da vida e não faz. Em outras palavras, não tem como passar pela existência sem se sentir culpado de alguma coisa. Mas, voltando então um pouquinho, a gente não precisa se sentir culpado. A gente pode se sentir só responsável. E coisa de gente adulta, madura, é se responsabilizar pelas escolhas que faz. Em outras palavras, cada escolha que a gente faz é responsabilidade nossa. Então não adianta tentar jogar culpa no outro, no mundo, nas circunstâncias. Não, a gente escolhe o que quer. Estamos aqui para amadurecer. Somos todos espíritos um tanto infantis e se a gente explorar bem a encarnação, a gente consegue desencarnar um pouco mais adulto espiritualmente. Até chegar à condição crística, que é a condição de espírito puro, cujo maior modelo foi Jesus entre nós. Semana que vem nós temos a USE, na outra continuamos o nosso estudo. No mesmo texto, num outro parágrafo, tá bom? Matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. Ninguém naturalmente será compelido a compromissos obrigatórios diante das leis que nos regem a evolução. Mas quando alguém se fixe num acordo sagrado perante a vida, deve estar preparado a mantê-lo até a renovação de suas experiências no quadro dos desígnios de Deus. Entre esses compromissos da terra,
permanece o do matrimônio como um dos laços mais santos. Essa venerável instituição é a raiz de todas as nobres organizações que dignificam o planeta. Nos dias que passam, certa situação de desequilíbrio ameaça o caminho de numerosos cônjuges nas estradas do mundo. Porque muitos homens hão desdenhado os seus discípulos de paternidade, muitas mulheres vão desprezando os seus valores benditos de mãe. Os lares são também os lugares santos que vão padecendo transformações. Entretanto, a solução essencial dos problemas humanos deve proceder do leito sem mácula, pilar da organização sociológica que desejais para os vossos dias. Numerosas criaturas acusam o matrimônio e alegam que não encontraram em sua instituição a ventura que lhes é devida. Todavia, se não colheram a felicidade, é que necessitavam do trabalho obtido, e toda oportunidade de trabalho é caminho para os júbilos do porvir. Lares infelizes significam cônjuges inconscientes de seus deveres, com as exceções justas. Tarde ou cedo, os homens e as mulheres, desviados das obrigações divinas, voltarão à simplicidade inicial para tornar a aprender no livro da abnegação e do respeito a Deus, porque a existência não é um feriado para indisciplina, mas um dia de trabalho santo em que o espírito deve entrar na posse de sua herança eterna, entre as bênçãos de luz e paz da alegria de servir. Do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel.